Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Bom, virando a página para falar mais sobre um outro jogador, André Silva recebeu sua chance como titular no jogo contra o Red Bull Bragantino. Era algo que era muito pedido pela torcida do São Paulo, muito por conta da fase do Caleri. O Caleri foi um desfalque, o Zubeldia foi meio que forçado, entre aspas, a dar essa chance para o André Silva. E, cara, são dois jogadores com uma característica completamente diferente. O Caleri é um 9 fixo, um 9 que vai fazer a parede, vai fazer o pivô, vai buscar uma bola aérea e tudo mais. O André Silva não. Ele é um jogador muito mais móvel, tanto que até em momentos o André Silva jogou junto com o Caleri. O caso até do jogo contra o Botafogo. O gol do Caleri é um cruzamento do próprio André Silva. E essa característica dele, de sair mais da área, de buscar a bola na ponta. E muitas vezes, com o Caleri, ele caía muitas vezes, saía muito da área. O jogo do Luiz Ubeldia, muitas vezes o Caleri sai da área, cai nas pontas. Cara, a gente sabe que o Caleri não consegue desempenhar um bom papel quando ele sai da área. O André Silva já é um pouco diferente. Queria que você analisasse um pouco, Kaique. Partida do André Silva, não deu uma finalização no gol, mas é aquilo, né? Para o atacante finalizar no gol, ele precisa ser municiado para tal. A ausência de um camisa 10 é muito complicado no time de São Paulo, talvez a maior carência para a próxima temporada, junto com as laterais, mas queria que você analisasse um pouquinho da partida do André Silva. O gramado prejudicou a criação, mas o São Paulo tem uma deficiência de criação muito grande, já natural, é um diagnóstico da temporada num todo. Eu não gostei da atuação do André Silva, por vezes ele estava caindo pelo lado esquerdo, aí eu olhava ele dominando do lado esquerdo, e ele vai cruzar para quem? Ele tinha que cruzar pro André Silva, né? Não dá para ele cruzar e correr para cabecear, não dá para fazer duas funções ao mesmo tempo. Mas ele estava aberto pela esquerda e me incomodava muito ele aberto pela esquerda. Por quê? Porque o Bragantino tomou conta do meio-campo e o Ferreirinha tinha que preencher e voltar para poder preencher o espaço do meio-campo. E aí, quando chegava a bola na frente, o André Silva tinha que sair do meio e se deslocar para o lado esquerdo. Então, e aí tudo isso por quê? Porque o São Paulo não tinha um lateral na posição. O Ferreirinha tinha que fazer, às vezes, de lateral, para que o Sabino se posicionasse como terceiro zagueiro, e com a bola no pé ele saía jogando como lateral, mas aí o Ferreirinha tinha que fazer a vez de lateral esquerdo e o São Paulo não tinha um ponto esquerda. Aí fica complicado. Poucas foram as vezes que o Ferreirinha teve possibilidade de partir para cima pelo lado esquerdo como ele gosta. Só que o André Silva foi pouco participativo, primeiro porque a bola não chegou e também porque ele não fez um bom jogo. Eu acho que está muito claro, para mim, não quero ser radical. As oportunidades para o André Silva não foram muitas. Mas para mim está muito claro que existe uma diferença grande entre os dois centroavantes do São Paulo. Em boas condições, o Caleri é muito mais jogador que o André Silva. Muito mais jogador. Em determinado momento você vai precisar usar um jogador como o André Silva. Em determinado momento do jogo ele vai ser importante. A vitória do Atlético Paranaense nos pés dele, bem posicionado, não tenho o que falar. Mas o Jamal também foi importante ali na jogada. E é um cara que até o momento tem sido bastante criticado pelo torcedor. Uma vez ou outra pode ser importante. Agora, ele não faz sombra ao Caleri. Sendo bem sincero, o André Silva não faz sombra ao Caleri. Falta ao São Paulo, se quiser ter uma sombra de fato para o Caleri, se sentir essa necessidade, falta ao São Paulo ir ao mercado. Buscar de fato uma posição que seja um cara que substitua o Caleri à altura. Eu não vejo o André Silva fazendo isso. Vejo até a possibilidade dos dois atuarem juntos pelo fato dessa velocidade, e aí pode abrir margem para um 3-5-2, mas aí vai sair quem do ataque, né? Vai sair quem ali do meio barra ataque do São Paulo? Você pode perder os seus pontas, que são talvez a maior força que o São Paulo tem hoje. Com a velocidade do Lucas, que foi assim que chegou ao gol contra o Bragantino, inclusive. Eu ainda não vejo o André Silva em condições iguais à do Caleri. Perfeito, perfeito. Eu acho que em muitos momentos as críticas ao Caleri são válidas. Ele vive um momento, talvez a pior temporada dele com a camisa do São Paulo. Essa reta final de temporada está realmente muito abaixo. E eu queria saber de você, Kaique, se você acha que o Caleri, nessa reta final de temporada, nessas últimas rodadas, deve ir para o banco de reservas. O André Silva merece essa chance? Ou você manteria o Jonathan Caleri como titular da equipe do Tricolor Paulista, André Silva no banco, entrando no segundo tempo, o que seja? Queria saber de você. Só rapidinho respondendo uma pergunta do chat, sim, o Sabino está suspenso para o jogo de
amanhã contra o time do Galo. Não, o meu centroavante é o Caleri. Enquanto o Caleri tiver condições, por mais que a fase não esteja bem, eu acho que ele vai retomar confiança só fazendo gols e atuando. O meu centroavante é o Caleri. Duas posições que para mim, dois caras que para mim são intocáveis. E olha que eu tô falando isso aqui numa fase ruim do Caleri. Mas para mim, dois caras intocáveis do ataque do São Paulo são Lucas Moura e Caleri. O São Paulo perde muito. O Caleri pode não aparecer fazendo gols, mas ele vai aparecer abrindo espaço para quem chega de trás. Brigando, faz um pivô excelente o Caleri. Pode não estar vivendo a melhor fase dele. Até quando a bola queima um pouquinho no pé pela fase, pela falta de confiança, mas ainda assim ele é meu titular absoluto. Perfeito, perfeito, perfeito. Realmente, essa fase do Caleri não é das melhores. Entendo também quem deixaria o Caleri no banco nessa reta final de temporada, mas acho que, no geral, 2025, cara, é apenas uma fase do Caleri. O Caleri, pô, é muito, muito bom jogador. Cara, quem critica o Caleri, para mim, não, a crítica pontual, por exemplo, essa reta final de temporada ele tem que ser reserva. Eu entendo. Mas a crítica do tipo, porra, o Caleri não tem espaço, o Caleri tem que ser vendido. Acho que, pô, a galera esquece um pouco dos Eu já vi até crítica de parte da torcida falando que o Caleri não é decisivo. Caramba, como assim o cara não é decisivo? Esqueceram que o título da Copa do Brasil, quem abriu o caminho foi ele, com gol na final do Maracanã. Né? Eu concordo que na final da Sul-Americana, pelo menos 3 chances ele perdeu. Mas tudo bem, tinha um adversário ali do lado. O goleiro também foi bem em determinados momentos, e quando caiu no pé do centroavante deles, que hoje está no Cruzeiro, ele fez. Acontece, pode pegar um dia ruim. Todo jogador tem dia ruim, né? Foi um São Paulo pouquíssimo inspirado também naquela final do Sul-Americana. Mas na Copa do Brasil ele resolveu. É um cara que vai ser, sim, decisivo. Vai ser importante. Pode muitas vezes não aparecer propriamente ele com a bola no pé, mas abrindo espaço ali no ataque. Pra gente que acompanha muito de perto, né, de trás do gol, eu geralmente como repórter de rádio, eu fico atrás do gol que o São Paulo ataca. A gente acompanha muito de perto a movimentação dos caras. É uma visão, graças a Deus, privilegiada, que a gente ainda tem. Não sei quando a gente vai perder, né, por várias questões de boicote às rádios que a gente vê, mas é uma visão privilegiada que ainda a gente tem. E dá para acompanhar muito bem a movimentação ali do ataque, principalmente, cara. Não, exatamente, exatamente. Eu acho que, cara, eu entendo as críticas ao Caleri, pô, ele, para mim, foi o principal culpado da eliminação na Copa Libertadores. O gol que ele perde no Morumbi, principalmente, é algo inexplicável para um centroavante. Mas a galera que, pô, fala, não, tem que rescindir com o Caleri, tem que vender o Caleri. A galera, pô, não tem muita noção de quanto vale um centroavante hoje no mercado. É extremamente caro para o nível do Caleri. A torcida esquece, talvez, dos nomes que passaram, que vestiram a camisa 9 do São Paulo. São Paulo, do Caleri, tinha o Pablo como camisa 9. Pô, o Brenner fez 6 meses bons, mas o Brenner, até a chegada do Diniz, ele era um jogador completamente descartável do São Paulo. Jogador que subiu e não conseguiu desempenhar. Gol custa caro. Gol custa caro e muito caro. Exatamente. Experimenta soltar uma fake news no mercado. Solta uma fake news. Pega qualquer site sem credibilidade e solta para ele a fake news. São Paulo, diretoria do São Paulo está a fim de negociar Caleri. Vai brilhar o olho de, sei lá, 20 times da Série A, vai brilhar o olho de 16 pelo menos. Os outros 4 não vão ter dinheiro para entrar na briga. Vai brilhar o olho de todo mundo. Mercado sul-americano também. Só depois que perde vai sentir falta. Exatamente. Depois que perde, aí vai falar, caraca, não devia ter ido atrás, devia ter valorizado mais. Mas, cara, o Caleri, na minha opinião, tem suas limitações, tem toda essa questão, mas, cara, é um pouco de memória curta do torcedor falar, não, tem que rescindir ele, não existe, o jogador, não sei o quê. Não, é um jogador bom e que tem a sua questão com a torcida, tem toda uma ligação com a torcida, uma ligação com a Copa Libertadores. A gente sabe que a torcida do São Paulo sente e tem toda essa questão, todo esse sentimento. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.